Olá, tá tudo bem com vocês? Comigo tá bem. Hoje é dia 26 de janeiro. Veja que o tempo tá correndo muito rápido, né? Vamos ajustar aqui um pouquinho, porque da outra vez eu fiquei por aqui falando e nem percebi. Mas nós estamos aqui com a lição número 10, da Confissão à Consolação. Esse é o primeiro trimestre de 2020. E eu que, alguns anos atrás, não imaginava estar em 2020 ainda aqui na Terra. Que coisa, né? E cada vez parece que está mais próximo. E continua indo mais adiante um pouco. Só para mencionar como estão acontecendo coisas tristes, terríveis aqui na Terra, não é? Catástrofes, terremotos, violência. Agora, por esses dias, não sei como é que vai ser quando vocês ouvirem esse vídeo, essa novo coronavírus na China fechou 3 cidades. Ontem à noite no noticiário eu vi que tinha 35 milhões de pessoas que não podem se deslocar das suas cidades, em quarentena. Nunca, eu acho, teve tanta gente em quarentena no mesmo momento. Gente, imaginem como será quando estiver próxima à crise final, quando, digamos assim, um micro-organismo desse que não pode ser visto estiver tomando conta, vamos dizer, do mundo. Pense o caos que vai ser esse negócio. Bom, o nosso assunto aqui é outro, né? É a oração de Daniel, capítulo 9. Ele estava preocupado com aqueles 2.300 anos, né? 2.300 tardes e manhãs. Santíssimo e poderoso Deus, Tu és grande. Ensina-nos essas lições e muitas coisas que estão inseridas nela que nós precisamos para que nós nos fortaleçamos na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos isso em nome dele. Amém. Pois bem, aqui diz o seguinte, Daniel 9, versículo 19. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, por o nome, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel fez um apelo aqui muito parecido com o que Moisés fez. Senhor Deus, cuida do teu nome. O que os outros idólatras vão dizer de ti? O teu povo andou pecando demais. Mas, bom Deus, tu vais ter que perdoar teu povo, porque senão vai ficar feio para ti. Que situação! Nós, você, nós, conseguimos colocar a imagem de Deus. Em que situação? Pensa, que coisa triste, né? Bom, Daniel, obviamente, ficou até doente, porque ele não entendeu aquelas. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Para começar, não tinha santuário, estava destruído. E 2.300 tardes e manhãs, eu creio que ele entendeu que eram 2.300 anos. Mas ele já estava sabendo, pelas profecias de Jeremias, há pelo menos em 2 lugares a mesma coisa, que seriam 70 anos. 70 anos não são 2.300. Mas será que o nosso povo continuou pecando tanto que vai passar de 70 para mais 2.300? O que quer dizer isso? Porque esse número é tão grande que ele deve ser extremamente importante. Lá estava ele preocupado como Nabucodonosor com o sonho da estátua. Né? E ninguém interpretava. Ele também não tinha
nenhuma vontade de perguntar alguma coisa para os magos e sábios, porque sabia que dali não sai nada. Ele estava realmente preocupado, ele chegou a adoecer. O que significa 2.300 tardes e manhãs? Então Daniel orou, e essa oração está aqui no capítulo 9 do seu livro de Daniel. Ele se incluiu, isso foi uma oração intercessora. Vamos aqui ver também já um pouco da parte de terça-feira, A oração intercessora. Essa oração muda alguma coisa em Deus. Porque senão Deus não pediria, ore uns pelos outros. Não, vocês não precisam orar uns pelos outros porque eu já sei. Vocês não precisam me informar, eu já sei. Mas não é essa a questão de eu já sei. A questão é a seguinte, de eu, Sigberto, me aliar a quem está passando mal, a quem está doente, a quem está desempregado, enfim, a quem tem algum problema, me aliar a ele. Isso dá mais força para que Deus haja em favor dele? Não, também não é essa a questão é a aliança. É o estar junto, é eu amar essa pessoa, E então Deus age com mais intensidade do que se eu não orasse por essa pessoa. E se em vez de só eu orar, um grupo de pessoas orar, e se essas pessoas se juntarem, e se essas pessoas fizerem jejum, bom, tudo isso foi que Daniel fez. E Deus ouviu. Essa é a grande questão. Deus ouviu. E Deus atendeu. Então Daniel estava aqui orando e ele se incluiu. Assim agem todos os bons líderes. Eles se incluem, mesmo que eles não sejam culpados de nada. Mesmo que o líder não tenha acertado todas, etc. E tal, e só os liderados erraram. O líder, ele faz parte do grupo. Ele se une ao grupo no erro. Ou não é líder, certo? Não se identifica com o grupo. Tem que ser assim. Então Daniel fez isso. Bom, que grandes pecados será que Daniel teve? Alguma coisa ele teve. E digamos que Daniel nunca tivesse pecado. Isso é impossível, certo? Mas digamos que sim, nunca tivesse pecado. Ele era filho de um casal de pecadores. Portanto, a sua natureza era uma natureza pecadora, pecaminosa. Diferente de Jesus. Jesus jamais poderia se incluir numa oração dizendo assim, Senhor Deus, perdoa esse povo, perdoa nós. Ele não poderia, porque daí, obviamente, Satanás imediatamente iria acusar, viu? Ele reconheceu que é pecador também, e pronto, estava feita a sujeira, Bom, essa oração deve ter sido feita, como diz aqui, em 539 a.C., Ali já estava governando o rei Dario, E 70 anos para se completar faltava pouco, talvez alguns meses. E nada do rei Dario dizer alguma coisa sobre eles voltar, nada de Deus tomar alguma providência. Então Daniel orou. Seu Deus, está na hora. E aqueles 2.300 tardes e manhãs estavam incomodando. Isso só foi mencionado em Daniel 8,14, só foi mencionado e não disse nada, mas era um número importante. Pô, isso era muito importante, caramba, era muito, muito, muito importante. Então ele continuou orando. Fomos desobedientes. O cativeiro, ele reconheceu, foi uma atitude disciplinar. Nós fomos rebeldes, incuráveis, uma rebeldia incurável, não tinha jeito. E quando a gente ora assim, Deus muda a situação. Quantos oraram pelo fim do cativeiro, pelo retorno, pelas explicações? Um homem. E Deus providenciou as coisas. Deus agiu. Um só. Se fosse dois, seria melhor? Sim, claro. Se fosse os quatro, Daniel e seus 3 companheiros, provavelmente
esses outros 3 companheiros não existiam mais, estavam mortos. Porque aqui Daniel já tinha em torno de 90 anos. Né? E nós só sabemos a idade de Daniel. Quando foi para lá tinha 17 anos, dos outros não sabemos se era um pouco mais, um pouco menos. Também não importa, as pessoas falecem não só com 94 anos ou coisa desse tipo assim, falecem com 70, com 50. Infelizmente, estamos nessa situação assim, né? Bom, Daniel não reclamou de nada na sua oração, ele simplesmente reconheceu o pecado dele, do povo, da nação, dos sacerdotes, dos líderes, dos reis, de todos, né? E também apelou para Deus que Deus perdoasse. Nem merecemos, nos perdoa, por amor do teu nome, né? E então nós temos que ter cuidado com o nome de Deus, porque o que nós somos chamados de adventistas do 7º dia. Se nós não pagamos uma conta, se nós mentimos, se nós não temos um bom testemunho na comunidade, eles dizem assim, os outros dizem assim, ele é adventista do 7º dia, e quer ser grande coisa. É bem assim que acontece. Então, essa é a intercessão. Na intercessão, eu anotei aqui, há o reconhecimento de que somos e de quem somos e da nossa necessidade de Deus. A intercessão vem porque algo mudou em nós, né, para melhor, que nós nos arrependemos. Então foi, por exemplo, quando Jó parou de lamentar, etc. Jó nunca acusou Deus, mas estava se lamentando, né, da sua situação. Quando ele parou de lamentar e começou a se interessar pelos outros e orou pelos outros, durante a oração Deus transformou a sua sorte, né? Então, em Daniel 9:24, vem a explicação. Quando Daniel estava orando, Deus já estava providenciando. Então vem a explicação. Lá disse o seguinte, nós vamos aqui por partes, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Daqueles 2.300 tardes e manhãs, né, serão tirados 490 tardes e manhãs, ou seja, 490 anos pro teu povo. Ou seja, aqui foi a melhor notícia que Daniel já teve. 70 anos de castigo. Deus estava dizendo assim, não. 70 vezes 7 de oportunidade agora. Agora, a partir do ano 457, né, foi isso, 457 em diante, vocês terão 490 anos para se arrependerem, para definirem se querem ou não querem ser povo de Deus, né? Então, disse aqui várias coisas, o anjo, para fazer cessar a transgressão, ou seja, vocês parem agora de transgredir, parem de idolatrar, parem de ser rebeldes. E isso também significava que Jesus viria no final desses 490 anos, na última semana deles, né? São 70 semanas, então, na 70ª semana, que são os últimos 7 anos, daqueles 490 anos, Jesus viria aqui na Terra para fazer cessar a transgressão. Ou seja, ele iria ensinar como profeta o povo, iria morrer por eles, né? Iria assim poder apagar os pecados de quem quisesse, né? Bom, ainda diz mais uma coisa, para dar fim aos pecados, é a mesma coisa, né? Fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados é a mesma coisa, ou seja, vai haver perdão. Vai haver perdão. Eles poderão ser perdoados. Então Jesus não estava, aqui nessa mensagem que Deus não estava falando em mais castigo, estava falando em perdão. Agora, castigo estava terminando. As 70 semanas, os 70 anos de castigo estavam terminando. Agora 490 anos para que fossem perdoados, para que a transgressão cessasse, para que cessasse os pecados, né? E Jesus estava apontando para Jesus, né? Na última semana Jesus viria, seria ungido, não é?
Isso vamos falar aqui logo mais. Né? Bom, para expiar a iniquidade, né? Ou seja, ocorreria a morte do verdadeiro Cordeiro de Deus para pagar pelos pecados, para perdoar os pecados. Né? Expiar quer dizer para limpar o santuário. E isso seria feito bem mais adiante, em 1854, no final dos 2300 tardes e manhãs. Ou seja, então o santuário seria purificado. Porém, para purificar esse santuário, Jesus teria que morrer, o verdadeiro cordeiro teria que morrer. Então isso seria no final dos 490, na última semana das 70 semanas. Entendendo? Né? Expiar a iniquidade quer dizer apagar os pecados daqueles que vão ser salvos. Para trazer a justiça eterna, né? Ou seja, Jesus tomou o nosso lugar. Se nós tornar nós justos, quando somos perdoados, nós somos justificados. Ou seja, agora você é justo. Você é como se nunca tivesse pecado. Você pode ser salvo. Os teus pecados que foram anotados no céu não estão mais anotados lá. Foram apagados, foram tirados de lá. O teu nome no livro da vida continua lá, né? Para selar a visão e a profecia. Isso aqui também tem dois significados. Primeiro, é para garantir que a data de 497, 457, está correta para o início. Né? E para garantir também que a data de 22 de outubro de 1854 está correta. Então, Jesus, ele mesmo, em pessoa, garantiria isso. Em duas datas. Na data da sua unção, ou seja, do seu batismo, e na data da sua morte. E haveria ainda uma outra data da morte de Estevão. E como Jesus estava lá, portanto, ele concordou com aquelas datas ali da sua morte, assim logo o início dos 457 anos, não, da data de 457 a.C., está correta, e 1854 está selada a visão, ou seja, a visão está correta. E também quer dizer que tudo seria cumprido. Tudo aconteceria, ou seja, a profecia é firme, a profecia é verdadeira. Né? Bom, por fim aqui, para ungir o Santo dos Santos, Jesus entraria no lugar santo, assim que subisse ao céu, e em 1854 ele entraria no Santo dos Santos. Né? E ali ele faria o seu ministério, no Santo faria seu ministério de intercessão, e no Santo dos Santos ele faria seu trabalho de juiz. Né? Então, concluindo aqui o calendário profético. Né? Nós já vimos essas datas em 457, com o terceiro decreto, que foi o decreto de Artaxerxes I, começou a contagem dos 2.300 anos. Desses 2.300 anos, 490 anos foram separados para o povo de Deus. Logo, restaram 1.810 anos que, portanto, estão destinados aos gentios. Ou seja, os 1.810 anos não são mais destinados para o povo de Deus como nação, mas para os judeus como indivíduos, sim, e para todos nós outros. Né? Então aconteceu que no ano 27 Jesus Cristo selou a visão, ou seja, ele foi ungido, ou seja, ele foi batizado. No ano 31 ele foi morto, né? Crucificado. E no ano 34 Estevão foi morto. Durante essa semana, por metade da semana, Jesus pregou aos judeus. Na outra metade, os seus discípulos pregaram aos judeus. Na primeira metade da semana, os judeus rejeitaram Jesus matando. Na segunda metade da semana, os judeus rejeitaram os discípulos matando um deles. Né? Aí os discípulos fugiram de lá e foram pregar para o resto do planeta. Esse é o calendário profético. E nós hoje vivemos no tempo posterior a 1844. Né? Ou seja, estamos no tempo da expiação, no tempo da purificação do santuário, no tempo do julgamento, por enquanto ainda dos mortos. Isso é um tempo extremamente solene, assim como era solene o dia da expiação anual lá dos judeus. Antes desse dia da expiação, todos deveriam se arrepender de tudo, deviam de confessar tudo, etc. e tal, porque senão naquele dia morreriam. Hoje é assim também. Se nós não nos arrependermos de tudo, nós morreremos. Morreremos sendo julgados
culpados no céu, quando chegar a hora de julgar os vivos. Ainda não chegou. A nossa igreja deveria se reconsagrar. Mas como eu escrevi ali, com um exemplo que está nos Estados Unidos, na Califórnia, é o contrário. O grande problema de tudo isso são os nossos líderes, que vão se perder porque permitem que isso aconteça. Eu e você não temos culpa do que acontece por aqui, por ali e por lá, se nós não somos líderes. Mas se somos líderes, temos culpa em cima dos que fazem os nossos liderados, e se nós não tomarmos provisão nenhuma. Santíssimo e poderoso Deus, ajude-nos a sermos mais fiéis a Ti, porque já faz tempo que estamos em tempo de juízo. Portanto, se aproxima muito rápido o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. O dia do fechamento da porta da graça, o dia do término do julgamento. E que nós sejamos servos sinceros e fiéis a Ti, como foi Daniel e seus companheiros. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que pedimos. Amém. Tchau.